Fala galera, começa mais um Fala Doutor. Vocês já ouviram falar naquele ditado: quem acredita sempre alcança. Desde dezembro do ano passado que eu tento conversar com esta pessoa que aqui está na bancada. Ela é médica, ou ela é advogada, especialista em direito médico e tem mais de 18 anos de convivência com esse meio, tá? Seja muito bem-vinda, doutora Josi. Obrigada, Hamilton, pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui falando, né, nesse podcast sobre assuntos, né, que a gente tem então em comum. Bacana. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no perfil do Fala Doutor, a gente fez uma enquete lá sobre a indicação de advogados especialistas no direito médico e foi 100% de unanimidade a citação do nome dela. Josi, antes da gente começar aqui esse nosso bate-papo, eu queria entender de você como é que hoje tu se percebe a nível de autoridade do direito médico na cidade de Sobral. É um pouco difícil a gente falar da gente, né, mas o bom é que quando as pessoas falam, né, as pessoas têm essa percepção. Então, assim, hoje eu me identifico, né, como autoridade por conta da fala das outras pessoas, né, as pessoas olham para mim, chegam para mim e já falam sobre o direito médico, né, todo seja no os colegas advogados já me reconhecem, né, como uma autoridade, os médicos, né, os clientes, então isso é que é bom, que é o que as pessoas percebem da gente. Autoridade é um direito concedido, né? As pessoas lhe concederam essa percepção Exatamente. de autoridade. A gente estava até conversando antes de entrar aqui no estúdio, que as pessoas não olham para. Nunca vai bater ninguém na tua porta pedindo para tu entrar com habeas corpus, né? Porque as É. pessoas já entendem que a tua área de atuação é o direito médico. Exatamente, as pessoas já me procuram, né, com esse foco, né, para fazer defesa do médico. Muitas vezes não é nem o direito médico em si, mas o médico já se identifica comigo. Por exemplo, uma ação de família, né, o médico me procura, uma ação, trabalhista, né, às vezes não tem tanto a ver, né, ali diretamente, mas em outras áreas me procuram porque já se identificam comigo, que eu faço defesa de médicos. Eu aqui atrapalhei a ordem das coisas, mas queria resgatar aqui um pouco de onde foi que veio esse insight da Josi advogada que percebeu essa oportunidade no campo do direito médico. Pronto, eu já tenho essa relação, né, com médicos já há 18 anos, meu marido é médico, mas assim, isso nasceu de fato a partir de uma demanda que veio do médico, né. Eu percebi também nessa convivência com esses profissionais, essa fragilidade que estava essa relação do médico com o paciente. Começou também a se falar na judicialização da medicina, e tudo isso eu fui, né, fazendo esse levantamento, então a partir daí eu tomei essa decisão, né, de atuar somente na defesa desses profissionais. Já tem quanto tempo que tu tá especificamente com o Desde direito médico? 2019, Antes tu era de que área? Tua trabalhista. trabalhista? Isso. Legal. Eu até imaginei que tu fosse do direito consumidor, né, que talvez tivesse alguma relação. E eu acho que ainda existe uma confusão, né, direito médico e direito consumidor. Qual é a linha que separa essas 2 áreas, esses 2 campos do direito? Pronto, é assim, não existe uma legislação falando do direito médico, ele tem ramificação com várias outras áreas, Tá. inclusive com o direito do consumidor, né. Apesar de a atividade médica, a atividade do profissional liberal, ela seja ela seja a lei autônoma, né, mas o judiciário entende essa relação médico-paciente na parte privada como uma relação de consumo, então por isso que envolve muito o consumidor. E aí é onde está o perigo. É aí onde está, né, porque o consumidor, né, você sabe, a gente como consumidor, né, tem mais benefícios, tem a questão da inversão do ônus da prova, tem a questão do fornecedor é que vai ter que provar que não errou, então existe uma série de benefícios, né, que acaba, meio que atrapalhando. E isso é um dos pontos inclusive do aumento da judicialização. Isso é tão interessante, ó, porque eu estava conversando com um amigo, que ele é especialista em plano de saúde. E aí ele estava me explicando do porquê. Eu disse: "Cara, por que que o plano de saúde, pessoa física, é tão mais caro do que o pessoa física ou do que o jurídico, né?" O cara tem uma empresinha lá e ele tem duas vidas, ele é a mulher, mas se ele tiver um CNPJ é um preço, se ele for no CPF é outro. É bem mais caro. Aí eu disse: "Por que que tem essa diferença tão grande? Eu não entendo." Aí ele disse assim:
Simples, porque se for no CPF, é direito do consumidor. Se for no CNPJ, é prestação de serviço. Aí você tem um abismo de riscos De ali atrelado a esse contrato. Aí eu disse: "Caramba, bicho, a gente é no detalhe que se peca, né". é. E hoje como profissional da área do direito médico, hoje qual é, assim, a principal demanda que chega para ti? Principalmente o suposto, né, erro médico. Houve uma mudança, né, não se fala mais em erro médico, né, mas falha na prestação de serviço de saúde, né, hoje não Como se é? Isso eu vou até anotar, é. não sabia não. Hoje Falha falha na prestação de falha serviço? na prestação de serviços de saúde, porque existia, Hamilton, tipo um termo pejorativo. Então, tudo que ia para o judiciário, que envolvia saúde, era tido como erro médico. O erro da enfermeira era erro médico. O erro do fisioterapeuta Era estava atribuído era tudo ao médico. atribuído tudo ao médico. É, Aí lascar. houve, depois de muita Discussão. militância, depois de muita discussão, né, no judiciário, hoje não tem mais lá o termo erro médico, né, existe falha na prestação de serviço de saúde. E o outro ponto é que, quando o juiz recebe lá uma petição que tem lá erro médico, o juiz já vai achar, né, que ali realmente já houve um erro médico. Então o médico já entrava em desvantagem nesse processo, já chegava com desvantagem, porque já imaginava-se que ali existia um erro. E aí você entra na questão da mais-valia, né, que é você a equiparação em muito dos casos, a situação financeira do médico é muito mais favorável do que a do paciente, principalmente para que os que atendem da rede pública, né, e aí eu acho que entra muito no campo subjetivo do direito trabalhista, né, onde o empregador sempre entra ele já entra quase que condenado com causa perdida, né. É semelhante, é uma relação semelhante, né, já Mas isso existe aqui eu essa não tirei de canto presunção, nenhum, viu, meu povo. Isso aqui eu tô ouvindo da minha voz da minha já cabeça, existe essa percepção. presunção, né, já chega meio que essa presunção do erro. Daí isso aí é muito interessante, inclusive, para despertar nas pessoas o cuidado e a necessidade da prevenção. Hoje a tua atuação, ela é muito mais contenciosa ou muito mais, contenciosa é antes, depois é Litigiosa, né, litigiosa, né? Ela é litigiosa. mais contenciosa ou litigiosa? Bom, você trabalha com seguros, você sabe que a gente, né, o ser humano, quando ele não vê aquilo muito algo palpável, é difícil de você, O eh benefício futuro é difícil do povo É entender. difícil, né, o povo entender isso. Então, de fato, né, o maior as minhas maiores demandas são no litígio, quando o médico já tem ali uma dor, já vem de um problema, então ele vem e me procura, né. E esses problemas, eles podem ser um problema suficiente para acabar com a carreira inteira. Com certeza, com certeza. Muitas vezes não é configurado o erro do médico, muitas vezes não é configurado. Inclusive existe um dado, assim, meio que de quase 70% das ações contra, o médico serem julgadas improcedentes. São julgadas improcedentes, mas o médico vai estar ali tendo que responder o processo, né, tendo desgaste Porque emocional, a tendo mácula desgaste da financeira. imagem não Tem tem a não tem o que imagem, fazer. a percepção diante dos colegas médicos, então tem tudo isso envolvido. E aí, falando-se de Sobral, que apesar de ser uma cidade bem desenvolvida, ela tem um adensamento reduzido se comparado, por exemplo, com Fortaleza, né, aonde as informações correm mais rápido, vamos assim dizer, né. Um médico aqui ter a sua imagem maculada por uma dúvida de erro, é assim de um prejuízo eu imagino que seja de um prejuízo absurdo para a carreira desse profissional. É sim. E hoje também, né, com as redes sociais, as pessoas também divulgam muito nas redes sociais, quando há suposto já tive também vários casos relacionados a isso, né, houve ali um suposto erro, uma suposta falha do profissional, e o paciente vai lá nas redes sociais e ali já macula, né, a imagem do profissional. Eu acho que isso, assim, é um ponto muito importante de bater e se posicionar a respeito. Eu acho que Sobral carrega esse estereotipo da carreira médica por ser uma cidade universitária, né, e tem de fato um adensamento demográfico de médicos relevante aqui.
E meio que a sociedade sobralense é dividida em 2 povos, os médicos e o resto da galera, né, o resto do povo. É tanto que aqui você tem um condomínio que é tido como condomínio dos médicos. Teve um caso de uma confusão que houve em um determinado condomínio aqui, que eu não vou entrar no mérito do que aconteceu, mas quando saiu a matéria nos portais, era escancarado a profissão do cara antes do nome. Isso é Médico se envolve em problemas, a galera vai saber que problema é, mas, médico se envolve num problema XPTO. Cara, assim, se fosse um padeiro, ia sair o nome do cara e o que aconteceu. Hamilton, isso é geral, infelizmente. Se você observar, a mídia, no âmbito nacional, ela já se posiciona dessa forma. Quando é um motorista, ó, motorista atropela ciclista, tem lá motorista. Agora, quando é médico, médico atropela ciclista. Então, se você observar, não é aqui só aqui em Sobral, não, é no panorama nacional. Então, assim, o médico, ele tem uma carreira a preservar, ele tem uma imagem a preservar, né? As pessoas, o público, né, a sociedade espera um comportamento ali diante do médico, né. Eu vi até hoje um vídeo da Cristina falando disso, cara de médico. Ela fez um vídeo falando, né, que a Foi. galera, não atribui ela à persona, personificação do médico, né, ela disse assim: "Quer dizer, se a pessoa não tiver o cabelo bonitinho, escovadinho, não pode ser médico?" Aí ela desce É, o existe. talento dela lá, né, nos argumentos. E realmente tem essa pressão social, que o médico precisa adotar uma série de comportamentos e condutas condizente com a profissão, Isso. né. E isso do ponto de vista jurídico, e de responsabilização, tu acha que isso tendencia as pessoas a moverem essas ações? Sim, sim, como eu disse, né, o juiz chega lá com uma ação, já espera essa conduta também do profissional, né. Então, assim, quanto mais o profissional puder se resguardar, né, em todos os sentidos, seja através de um seguro, seja através de uma assessoria preventiva, eu também trabalho, né, com essa parte de assessoria preventiva, né, e muitas vezes, essa assessoria, ela vai impedir, ela não vai blindar, né, muitos advogados falam em blindagem da profissão, Ô, não existe palavra blindagem ô, da não profissão, existe blindagem de de nada. nada, né, Não ex existe blindagem ex patrimonial, não existe garantia de risco zero. existe um princípio constitucional, Hamilton, do acesso à justiça, então qualquer pessoa, ela pode ter acesso à justiça, né, o que que vai Meu favorecer trabalho é ali? garantir que você seja julgado da melhor forma possível, né. Exatamente, que você seja julgado ali com a que você vai responder ao processo e ao final você vai ser julgado, né, E a você de vai ser a tendência é que seja e julgado outra coisa, improcedente. né, advogado não é Deus, né. Se o cara cometeu realmente o erro, é garantir que a penalidade seja equivalente à falha, Exatamente. não mais do que isso. Mas voltando para o ponto de vista da prevenção, hoje, o quão mais caro é deixar para buscar a ajuda jurídica no momento do problema? É, ó, podemos tirar aqui como exemplo, recentemente eu peguei uma ação, era no conselho, né, o paciente ficou insatisfeito com um comportamento lá, uma exigência da secretária do médico, ele foi no DECOM, abriu uma reclamação por conta de uma consulta de retorno, olha uma coisa tão simples, por conta de uma consulta de retorno. Ele ficou insatisfeito porque a atendente cobrou a consulta. Só que ele já tinha procurado a clínica depois do prazo estabelecido, certo? Ele insatisfeito procurou o DECOM, abriu uma reclamação, o médico fez a consulta após essa notificação. Depois, ele ainda insatisfeito, ele procurou o CRM e fez abriu uma reclamação, né, e o médico estava respondendo uma sindicância médica. Mas se uma coisa tão simples como essa poderia ter sido prevenida. Como, Josi? Com uma política de agendamento de cancelamento clara e que fosse disponibilizada ao paciente. Então, ali o paciente ia saber. Se ele passasse do prazo, ele iria, por exemplo, ter que pagar uma nova consulta. Então, É, são isso situações isso muito isso simples que podem ser resolvidas isso com a prevenção. isso que tu tá falando, acho que a gente meio que usa o mesmo boné em alguns posicionamentos do ponto de vista de entender essa rotina do médico e a gente, por convivência com esse profissional, existe alguns erros que são comuns a vários profissionais.
por exemplo, a terceirização de atividades que, de repente, era importante que pelo menos ele acompanhasse essa questão de comunicação. Pô, quantas clínicas o atendimento não é 100% pelo WhatsApp? Que aí fica o áudio da secretária, explicando as regras Do da prestação procedimento. de serviço ali pelo WhatsApp, né. Você vai pedir você vai entrar com um processo de solicitação de exames, as orientações do exame vêm pelo WhatsApp, muitas vezes por mensagem de áudio, aí eu não entendo essa mensagem direito, faço o exame errado, levo lá um diagnóstico, sai contrário ao que eu imaginava, isso pode gerar uma dor de cabeça É. absurda para o cara. Existe uma estatística do CRM de São Paulo e lá está lá no topo, o topo das reclamações, né, advindas, né, lá do conselho, são de relação, são de atendimento, não é da prestação do serviço médico em si, é do atendimento, essa falha de comunicação. E nas assessorias, né, de direito médico preventivo, a gente fala muito nisso, na comunicação, nesse ruído de comunicação que ela pode levar muitas vezes a processos. Ao que tu atribui, a resistência ainda, né, da classe em ter assessoria preventiva? Cultural, né, Hamilton, é aquela coisa cultural, né. Lá em Fortaleza a gente ainda já escuta mais, né, se falando aqui sobre, direito médico Mas preventivo, é não, né. viu, é porque lá em Fortaleza tu tá nichada numa bolha, tu tá nichada numa galera específica, é igual seguro de vida. Lá em Fortaleza, dependendo do grupo que tu esteja, seguro de vida é tratado como obrigatório, todo mundo tem, mas se tu der 2 passinhos para o lado, tu vai ver que Tá, eu vou reformular. Isso eu falo do direito da assessoria jurídica, exato. tá. Mas assim, já alguns médicos já entenderam da importância, por exemplo, quando fala aqui de preventivo, eles entenderam da importância do seguro de vida, tá. Já entenderam também da importância de alguns documentos médicos, como o termo de consentimento, tá. Mas ainda falta muito, não é só isso que é suficiente. Não, tem muita coisa. Tem muita Tem uma coisa que coisa. eu acho que é importante, conscientizar, que é o seguinte: o médico ele não se ele se percebe como profissional liberal, mas ele quer se comportar como se fosse um CLT. Explico. Ele não quer ter um seguro de vida, porque ele acha que é custo, ele não quer um seguro de responsabilidade civil, porque ele acha que é custo. Ele não quer uma assessoria jurídica, porque é custo. Né, sendo que ele não entende que todas essas responsabilidades, que essas ferramentas protegem ele, é a garantia do negócio dele, que é a capacidade dele de prover rendimentos, que é trabalhando. Porque se ele é acionado na justiça por uma dúvida de falha ou não, vai gerar um dano para ele, sim ou não? Com certeza. Se ele comete de fato um erro e é penalizado por isso, vai gerar um dano financeiro para ele que um seguro de responsabilidade civil resolveria. Se ele se acidenta e perde a capacidade laboral, o seguro de vida resolveria. Então, o que precisa, às vezes, e aí cabe a gente que trabalha com essa conscientização fazer, é orientar essa turma de que, cara, ele é o negócio dele. Né, o médico ele é o negócio dele, como o advogado é o negócio dele, como o corretor de seguro é o negócio dele, a gente precisa se valer do ferramental necessário e possível para se blindar. Não sei se você concorda comigo nesse ponto. Sim, sim. E entender, Hamilton, que isso não é um custo, é um investimento, né. É do Investimento, negócio. assim, um investimento do risco do negócio, que está protegendo o seu negócio, né. O Exatamente. médico, o advogado, ele ainda pode terceirizar algumas coisas. Um médico que realiza um procedimento cirúrgico, ele não tem como terceirizar, né. Eu posso ter um estagiário para fazer uma petição para mim, mas o médico ele não pode ter uma pessoa ali para fazer um Um procedimento para ele. estagiário para Um fazer um transplante estagiário de para fazer coração. não pode, né, ele não tem essa possibilidade. Então, tem que entender isso. E é importante também essa conscientização, né, porque, muitos se dão conta, né, como a gente já falou, somente quando acontece, aí depois para você, né,
contratar um seguro é mais difícil, Não, né. Depois que depois que acontecer não aconteceu, nem me ligue não, porque eu vou dizer assim, ó, perdeu. Depois de aí não acontecer que ser antes, tem que ser antes, a gente segura assim, a gente contrata querendo nunca usar, né. que nunca utilize, Eu né. eu tu tá falando aí, eu tô lembrando de um cliente que eu atendi há uns 2 meses atrás, eu fechei esse contrato, ele é um paraibano que faz muito procedimento em Fortaleza, ele trabalha com transplante de córnea. E ele estava me explicando, né, e ele me procurou inicialmente para fazer um seguro de responsabilidade civil. Ele é bem novinho, um cara bem jovem e tal. Aí ele disse assim: "Hamilton, como é que a gente precifica?" Aí eu disse: "Cara, é subjetiva a precificação do tamanho da indenização. Quanto é que tu acha que vale a visão de alguém? Porque no pior cenário, uma falha tua pode tornar uma Sim, pessoa segue, né. cega. Quanto é que tu acha que isso vale?" Ele deu assim, ó, ele deu uma desvarecida na cadeira e ficou assim: "Rapaz, eu nunca tinha parado para pensar nisso." Eu disse: "Pois é, é em cima dessa tua percepção que a gente começa a mensurar a precificação do quanto de quanto é necessário um capital segurado para a responsabilidade civil", né. E as pessoas não se dão conta disso, que ele em um determinado momento, o que ele levou uma vida para construir, uma ação jurídica pode acabar com tudo. Pode. Tanto quanto a imagem, quanto financeiramente, né. Os médicos, eles têm que, se atentar, Hamilton, que a atividade do deles é uma atividade de risco, Cara, né. demais, É uma é. atividade de risco. Errar é humano. Não É. é que ele vai ser o pior médico do mundo se ele errar. Mas, assim, existe a possibilidade de ele errar. Por mais que você tome os cuidados, existe essa possibilidade. Então é isso que precisa, né, dessa conscientização da classe, né, que é uma atividade Não, de risco. e você analisando friamente, é loucura o médico não ter assessoria jurídica, é loucura do ponto de vista de negócio, tá. E aí toda a minha análise, toda a minha fala é sempre olhando do ponto de vista de negócio. Uhum. Até pela minha atividade profissional, quando o cara pensa assim: "Ah, o seguro de vida, que tamanho é de uma apólice?" Meu objetivo não é botar preço na vida de ninguém, é entender o impacto financeiro da falta dessa pessoa ou a perda da capacidade laboral dela. Que tamanho seria esse impacto financeiro na vida dela ou das pessoas que dependem dela? Então toda a colocação que eu faço aqui é do ponto de vista do negócio, porque aqui eu acho que é loucura a pessoa não ter, uma assessoria jurídica. Imagina aí o tanto de risco envolvido na atividade profissional de um ginecologista. Que é uma das a especialidade mais demandada judicialmente, o ginecologista. Não, Aliás, a obstetrícia, aí né. você pega como um todo, a ginecologia, a obstetrícia, Ortopedia, a cirurgia não, plástica. eu tô falando do ponto de vista mesmo de interpretação, porque a atividade profissional do cara muitas vezes é exercida ali com a paciente despida, e aí uma má interpretação, uma questão ali vai ficar pode parar uma série de problemas ali envolvido, que pode trazer um dano absurdo para esse cara. Né. Então eu acho que quanto mais instrumentos eles tiverem para ter essa segurança, eu acredito que seja melhor. E falando aí na atividade, Hamilton, é importante lembrar que, diante de um único caso, o médico ele pode responder, né, perante o conselho, pode responder, civilmente, né, pagando uma indenização e, dependendo do caso, pode responder ainda Penalmente, criminalmente. Então, diante de um criminalmente. caso, ele pode responder 3 Nas 3 processos, esferas. 3 processos em 3 esferas diferentes. Não, e aí agora tem uma aí assim, isso é um tema tão interessante para mim, que vem muita coisa, assim, à mente. Eu tô lembrando aqui agora, hoje, com o advindo da internet. Cara, tem umas coisas que você vê que não precisa ser o cara mais esperto do mundo para perceber que é perigoso. Não precisa ser o cara mais inteligente do mundo para olhar e dizer assim: "Cara, talvez não fosse necessário esse nível de exposição." E a galera tá entrando numa pilha de querer visibilidade, de querer alcance, que estão ali meio tem muita gente que anda numa linha tênue, né. O que que tu acha hoje desses posicionamentos digitais de alguns profissionais,
É nesse sentido, que tipo de risco pode trazer para essas pessoas? É, esse aí é um risco a mais, né, além do risco da profissão em si, tem A esse vida a risco. vida tá muito tranquila, aí diz: "Ah, vou ali". É, vou me arriscar um pouquinho mais, né. Então assim, ali ele tá se colocando numa situação, né, de mais vulnerabilidade, né, seja perante o conselho, porque por estar muitas vezes realizando ali uma publicidade indevida, seja no âmbito, né, jurídico, judicial, porque faz muitas vezes também propagandas enganosas, prometem resultados sem ser possível, né. Então existem vários riscos ali nessa situação de Não, e de internet. exposição também, né. Exposição, Assim, tem uma eu série de vejo muito coisas. o antes e depois de cirurgias de procedimentos cirúrgicos. Eu não sei se eu faria, entendeu? No assim, Procedimentos, estéticos. ao vivo também, né, e assim, de imediato, então assim, tem muitos riscos. Tem muita coisa ali que pode virar uma dor de Pode. cabeça, né. A conversa tá tão boa, gente, que eu tô esquecendo de falar dos patrocinadores que ajudam a gente a pagar essa conta aqui, tá. Queria falar para vocês aqui da Numo. A Numo, ela é uma gestora patrimonial com mais de 14 anos de experiência e sobre aconselhamento mais de 20 bi, tá. Se você preza por relações de sem conflitos de interesse, com autonomia e com clareza e transparência, a Numo é a assessoria para você. Também a gente conta com o apoio da Gateway. A Gateway é uma empresa de tecnologia de Sobral desde 2007, atuando aí dando suporte na banco de dados e soluções de tecnologia para as principais empresas. Josi, voltando aqui para o nosso bate-papo, que tipo de problema é mais comum na tua porta? Os casos de suposto erro médico, né, também essas demandas no perante os conselhos. Como eu disse, isso tudo muitas vezes advindos, né, ou de fatos que não existem tantas provas, não existe tanta probabilidade, mas existe, porque existe também, Hamilton, esse senso comum de que se houve um dano no paciente, ali existe um suposto erro, né, do profissional. Mas é importante lembrar que nem todo dano ao paciente é um erro médico, né. Sim, A medicina, como eu falei, ela é uma atividade de risco, ela não é uma ciência exata, cada corpo humano responde de uma maneira diferente. O médico pode fazer a mesma cirurgia em mim, em você, e o resultado ser e a completamente gente diferente. termos, resposta, os nossos corpos responder de forma diferente, o organismo responder de forma diferente, né. Agora eu tô pensando aqui, de novo, vem muita coisa à mente, assim, do tão interessante que é esse tema. O médico, né, que trabalha de repente, nas unidades de saúde pública, né, que a gente sabe que é carente de instrumental, é carente de insumos. Esse cara, do ponto de vista legal, ele é exposto a mais riscos pela ausência do ferramental de trabalho? Com certeza, ele é. Aí existe um ponto, que nessa parte, quando é atendimento do SUS, Hamilton, não vai se configurar aí, como foi falado inicialmente, essa relação de consumo, tá. Tá. E o médico, tanto também por essa exposição, o médico ele não responde diretamente ao paciente, é o Estado quem vai responder. Isso na parte, civil, mas ele vai responder, no criminal e vai responder também perante o conselho, certo? Por exemplo, Porque ele tem autonomia para dizer que não pode fazer? Então, assim, mas é um cenário catastrófico aqui, né? A gente sabe que não é tão catastrófico assim, porque ele acontece. Chega um paciente lá envolvido num acidente, com trauma e tal, e tá faltando determinado instrumento para realizar o procedimento. E a gente sabe que existe muito improviso dentro do centro cirúrgico. Mas aí o cara, por convicção própria, diz assim: cara, eu não faço, eu só faço se tiver os equipamentos aqui que eu julgo necessário para fazer. pode, E ele pode se negar a fazer e ele tá amparado para tá. isso? O próprio código de ética, Milton, o código de ética médica, ele prevê que o médico, ele na verdade, ele tem a obrigação de dizer se aquele espaço, né, ali que ele vai trabalhar, se ele tem ou não, estrutura para isso. Então o médico, ele tem a obrigação de fazer a denúncia, ele tem a obrigação de informar. Ele vai informar para quem aí no caso?
para o diretor técnico, certo? Então, se chega ali um paciente e não tem estrutura para ele atender, então ele pode sim, encaminhar o paciente para outra instituição, ele não realizar ali o procedimento, até porque ele não tem como. Então o que que ele vai fazer? Anotar no prontuário, comunicar o diretor técnico da situação. Mas a partir do momento que ele toma a iniciativa de, Aí quando ele realiza, aí ele aí está ele se assume. responsabilizando. Mas aí eu comentei isso com a minha esposa, quando ela veio aqui, viu, para Sobral com as minhas filhas, a gente tinha feito uma viagem, acabou, e eu tinha um compromisso aqui, a gente dormiu uma noite, elas dormiram uma noite aqui em Sobral comigo. A gente tava num restaurante aqui, na churrascaria dessas conhecidas aqui, e uma pessoa convulsionou, lá no meio do salão. Aí qual é o primeiro grito que se ouve? Tem algum médico Remédio. aí? Né? Tem algum médico aí? Aí eu tava conversando com ela, eu disse assim: Débora, é muito doido isso aí, ó, porque o cara tá quietinho no canto dele, e aí ele é acionado. Aí ela disse assim: ah, mas aí como é que se diz? A vocação dele. Ele disse: a vocação, mas a vocação também implica o risco. Porque se ele ficar quietinho lá no canto dele, ninguém descobrir que ele é médico, não dá nada. Se ele se levantar, a partir do momento que ele botar a mãozinha dele Ele no está se cara aí no chão, responsabilizando. aí isso passa a ser um problema dele, já. É. E aí uma pessoa lá acabou que foi e fez lá uma manobra e o cara e deu certo. Mas é muito doido essa história da vocação e responsabilidade, né? É, ele tem o médico, ele tem o dever de agir, né, então nesse caso ele pode responder por omissão de socorro, caso ele não Meu ele n Deus. caso ele não responda, Meu ele não, Deus. faça lá o atendimento. E você tocou num ponto importante, Hamilton, aí já toca também é importante os médicos saberem da sua responsabilidade, né, ele tem essa responsabilidade, né, de atuação, ele tem o dever de cuidado. E é importante ele saber até onde é dever dele e até onde é uma obrigação do Estado, por exemplo. Já vi casos aqui na cidade aqui aos redores, de que a médica estava atendendo o paciente, né, de urgência, era no pronto atendimento, depois chegou uma criança que precisou também de atendimento, só que a criança estava mais grave do que esse paciente, ela deixou o paciente e foi atender a criança. Só que ela não tinha, não, no posto lá não tinha estrutura para atender a criança. E não tinha ambulância. A médica colocou a criança no carro dela e trouxe para Sobral. Então é importante o médico saber que ali não é responsabilidade dele. Transporte não é responsabilidade. Leito não é responsabilidade do médico. Então, é importante ele saber disso, né? O que é de responsabilidade dele e o que não é. E como você E bem a falou, a síndrome. partir do momento em que ele faz, ele está assumindo ali E a quando. responsabilidade. E a síndrome do super-herói, ela é muito perigosa. Muito, muito. Os médicos, eles entram na faculdade com essa, né, de que tem que cuidar, tem que salvar a vida, salvar a todo custo. E, a autonomia do paciente, ela está cada dia mais, em evidência. Então, o médico, ele não tem que salvar, ele não tem que atender o paciente, ele não tem que salvar o paciente a qualquer custo, não. Porque depois ele também pode responder, por exemplo, realizou um procedimento sem a anuência do paciente. Aí, você, essa questão da anuência, até a Cristina comentou isso no episódio dela, ela falando da história lá da determinada religião que não permite Testemunha de é, Jeová, que não permite, a questão da transfusão transfusão. de sangue, né. Se num momento lá de extrema necessidade, o médico decidir por realizar, vamos dizer que imagine que essa pessoa tinha um documento lá que tinha essa informação, ele viu este documento, mas ele decidiu que vai salvar a vida dela a qualquer custo. Ele pode ser responsabilizado. Pode, porque tem aí nós temos aí, Hamilton, dois direitos em conflito, o da liberdade de religião e o direito à vida, né. Então houve por muito tempo essa Porra, eu discussão. ia ser preso toda Houve hora. muito tempo essa discussão. E o médico quer a qualquer tempo realizar a transfusão de sangue no paciente que não quer receber ali a transfusão, entendeu? Porque ele foi educado para isso, para salvar vidas. Só que, para o paciente que é testemunho de Jeová, ele recebeu sangue, ele acha, né, na visão, na religião deles, que ele se torna indigno. Então, ele não quer.
Então o médico tem que se atentar a isso. É um dilema muito Não, é grande. muito E quando doido. envolve o filho da testemunha de Jeová? Quando envolve o menor, como é que É o tipo faz, de entendeu? problema, é o tipo de problema que eu não quero estar nem perto para ver, E na porque medicina existem muitos conflitos, não, né, aí eu tô lembrando aqui de outra coisa, assim, um detalhe besta. A minha sogra, ela é alérgica a ácido acetil salicílico, é? É tem, tem tem. uma essa é uma alergia que quase todo mundo tem, assim, o cara é alérgico a remédio, alérgico a esse negócio aí, ácido acetil salicílico, eu acho que o nome é. E ela tem isso tatuado no braço. Né? Ela tatuou, alérgica, aí tem os componentes a qual ela é alérgica, que no antebraço dela é tatuado. Nenhuma eventual situação, né, de emergência, e ela acabasse, uma pessoa que nem ela, acabasse sendo ali medicada com uma medicação que ela é alérgica, isso trouxesse alguma implicação, eu acho que o fato dela ter de alguma forma sinalizado ali, e aí dizer que no calor da emoção ninguém viu, mas abriria um precedente absurdo para questionar a negligência do médico. Eu digo, meu amigo, Pois é, tu tá falando, eu você tô tá pensando, eu digo assim, meu irmão, é profissão você estava complicada. você tá falando, eu fiquei me imaginando onde é, porque de É repente, aqui, ó, no de antebraço. fato, pode não, né, quem é que vai imaginar que tem uma tatuagem? Imagina a pessoa chegar acidentada e dizer assim, ó, vamos pesquisar aqui se tem alguma É, orientação, né? é. Mas o fato de ter é passivo de questionamento. É, vai ter ali é discutível, né, é um fato discutível. Agora se chegar, por exemplo, se ela sofreu um acidente e tinha sangue em cima, não tinha como ver, entendeu? Então, assim, teria que ver o caso concreto Não, para mas poder avaliar. eu tô olhando, eu não tô falando nem do ponto de vista de legitimação ou não. Eu tô falando do ponto de vista de enchimento de saco que o médico pode ter para a vida dele, né? E aí, tô cada vez mais reforçando e afirmando a necessidade de se ter a assessoria jurídica. Sim, sim. E o pessoal se conscientizar que quanto menos trabalho você der para o advogado, melhor. É porque você não está se É. metendo em confusão. Você falou eu lembrei agora de um caso, viu, Hamilton, como a gente estava conversando inicialmente, né, tudo que acontece, né, dentro do setor de saúde é atribuído ao médico. E nessas questões de medicação indevida, o pessoal corre e vai para o médico. E houve uma situação onde o médico fez uma aqui em Sobral, corta essa parte. O médico fez o Vou retomar aqui a. Ei, tu vai com mais tatuagem na manhã de manhã? Cara, amanhã de manhã eu tenho gravação. Tem? Tem. Ei, Sebastião, pois a gente vai costurar essa agenda aí, cara. É realmente para amanhã e depois eu não vou conseguir, não. Mas a gente vai marcar. Vamos falar. Vai dar certo. A gente combina, cara. Ligou aí? Não, já. Ó, Josi, que eu tava te falando, como é interessante essa questão, né? Assim, você vê essa questão do médico. O Sebastião, que era o convidado que estava marcado para agora, depois de ti, teve que sair correndo, tava no corredor, teve que sair correndo porque teve uma intercorrência na Santa Casa e ele correu para lá para atender, né? A gente vê, né, que é uma galera que precisa ser respeitada, né? Que precisa ser bem assistida, que precisa ser bem assessorada, estar munida de bons profissionais. Que é um pessoal que larga e abdica da sua vida pessoal em prol dos outros. sim, eu mesma, Hamilton, né, como esposa de médico, né, já deixei aí muitas festas de aniversários, muito natais, né, enquanto ele estava, né, a dispor da sua profissão, né, para salvar vidas. Hoje ele não dá mais plantão, mas realiza procedimentos e eu sei como é a atenção dele, né, voltada para isso. Quando faz um procedimento, ele fica ali muito atento ao celular, né, se porventura tiver alguma intercorrência, ter que ir no hospital, então ter que sempre prestar essa assistência, né, no pós, né, ou então em qualquer momento que o paciente precisar. E eu imagino que a família também vive num estado de alerta e tensão
terno, né? Assim, o modo ativado sempre, né? E especialmente em algumas especialidades, né? Quem trabalha aí com urgência, né? Que é anestesista, por exemplo, quem realiza É que é o caso procedimentos, do né? Sebastião, ele É é anestesista. anestesista. Então, assim, também quem realiza procedimentos, né? Tem que ficar ali sempre em alerta. Então, o trabalho do médico, a missão do médico, ela não acaba quando ele volta para casa, né? Ele tá ali sempre incorporado na profissão. O cara nunca tira o crachá, Nunca né? tira o crachá, nunca tira. Ele está ali sempre incorporado. Na hora que o paciente precisa, ele tá ali, né? E- Então, o meu marido, se ele fizer uma cirurgia, ele não viaja no dia seguinte, porque ele tem que dar alta, não, ele faz questão de ele mesmo dar alta a cada paciente dele, então tem todo esse cuidado, né? Como a gente estava falando aqui antes, né? O médico não sai de casa, ele quer sair de casa para poder ajudar, né? Exercer o ofício, né? Que eles tanto se empenharam, né, passaram 6 anos ali na faculdade, muitos ainda fazem residência, muitos passam ali 11 anos estudando, né, com graduação e residência médica. Então, como você bem disse, são profissionais que precisam desse respeito e a gente precisa, né, resgatar esse respeito que o médico tinha. Né? Até um certo tempo, o médico era um profissional muito respeitado, né? Todo mundo respeitava isso. E, infelizmente, né, tá um pouco distorcido. Do ponto de vista até da convivência, né? Apesar de eu também ter alguma convivência no meio médico, pela minha especialidade como consultor de seguros, mas a que é que tu atribui pelo teu convívio e observação, o porquê que médico, em muitos dos casos, fazem péssimos negócios? O médico só sabe ser médico, eu costumo dizer. O Ele médico, só ele é um bom médico, né? ele só sabe ser médico. Eles estudam muito, né? Estudam muito para passar ali no curso de medicina. E na Porque, na verdade, é gradua meio que uma vida na direcionada para isso, né? e na graduação, Hamilton, não existe essa visão, né, de empreendedorismo, de gestão. Não existe essa. Muitas faculdades não formam o profissional para o mercado de trabalho. E aí, assim, eu faço muita análise, reanálise de apólice, né? Reanálise de contrato de seguros. E que o médico, ele é muito assediado para esse produto, ele é muito assediado para todo produto financeiro, na verdade. Mas e o seguro é um dos mais, que eles são mais assediados. E nesse processo de reanálise, a gente percebe que existe até uma certa ingenuidade, às vezes, na forma de escolher o produto, né? De escolher ali a pessoa ou escolher o tipo de serviço que eles vão estar consumindo. E isso é muito pela pressa. Eu percebo que tem muita pressa. Eu atendi um médico, ele é, deixa eu ver, ele é de Sobral. Eu não vou dizer especialidade não, mas o cara é de Sobral. E aí eu atendi esse cara, fiz a primeira reunião com ele sobre seguro, ele já tinha uma pólice de seguro, e aí foi uma conversa meio atropelada, eu disse, cara, é o seguinte, a gente vai fazer essa reunião online. A gente vai marcar aqui, fazer online, tu tá aperreado e tal. Vamos fazer online. Aí vai fazer essa reunião online, ele disse assim, pronto, já tô aqui, já tô em casa. Me chama aí pra gente fazer a vídeo. Aí eu fiz a vídeo. Quando ele foi atender a vídeo, o cara atendeu no celular, andando dentro de casa, pegando as coisas na geladeira. Eu disse, cara, seguinte, faz assim, ó. Quando tu de fato tiver tempo pra entender o que eu estou te oferecendo, a gente volta a conversar, irmão. Mas desse jeito aí a gente não vai fazer negócio, não. Porque tu não vai entender o que eu tô tentando te oferecer de solução. E eu posso errar aqui, posso te fazer uma solução maior ou menor. E o meu intuito não é esse. Então, no dia que você tiver disponível para tratar desse assunto, a gente volta a conversar. E aí, pronto, eu também, também fiquei insistindo, não liguei, e aí essa ficou no limbo, Uhum. essa negociação. Mas acontece muito. Muito, é muito comum eles terem uma vida muito atribulada, né? E esse excesso de trabalho, né, inerente da profissão, infelizmente, a maioria, né, tem esse ritmo de trabalho e que não se preocupa com outras questões, né? Que é muito importante, porque eles são a empresa deles. Conversei isso hoje com meu marido. Eu dizendo para ele que eu estava indo para um congresso de gestão. Ele, mas gestão? Disse, não, eu sou a minha empresa. Eu preciso saber gerir a minha empresa, assim como você também precisa.
É. Entende? E os caras não têm consciência disso. Não tem. E eu acho que isso até, de uma certa forma, é até responsabilidade do processo de formação, do processo Sim, educacional. como eu tô falando, como eu tô falando, né, A a faculdade graduação, não a ensina. faculdade não, não Brincadeira sobre ensina, esses riscos, dos riscos jurídicos. Não tem sobre não risco tem. jurídico. Não tem, assim, na grade curricular não tem, mas, assim, a convite do doutor Fabiano, eu dou essa disciplina, né, uma vez por semestre, eu dou uma aula, tanto na UFC como na faculdade Uninta, né, Pô, o doutor Fabiano tá de parabéns, viu? para os alunos, que é muito proveitoso. Então, assim, já abre a mente deles muito. Bom, uma coisa besta, aparentemente besta, mas é extremamente comum acontecer. Médico ter bitributação, pagar Muito. duas tributação do imposto de renda. No Ah, escritório a gente faz esse não, disso você percebe o quão mal instruídos eles são nesse contexto, entendeu? imposto de renda, contribuição previdenciárias, né, então, enfim, vários tributos, não acabam Não, realmente pagando. isso assim, e é um exemplo do mundo de, tipo assim, gente com seguro, por exemplo, eu fico doido, eu pegar um médico novo, o cara recém-formado e tal, aí o cara com seus 20 e poucos, 30 anos, vamos imaginar, um cara de 30 anos, já não é tão mais novinho, né? 30 anos, é o cara pagando um seguro vitalício. Nossa. Para que Jesus tu quer um produto de planejamento sucessório se tu ainda não conseguiu nem conquistar os teus objetivos de acúmulo? Mas é porque tem um negócio aqui que no final resgata. Se tu jogar no jogo do bicho com esse dinheiro que tu tá engessando nessa condição de vitalício, tu vai ter uma rentabilidade melhor, filho de Deus. Aí os caras com 30 anos de idade pagando seguro de 1.500, 1.700 reais sem necessidade nenhuma, porque não sabe fazer a avaliação do que é, não consegue avaliar o que é um bom produto e um produto que não é legal. Lá na Numa a gente tem uma, um produto que é o planejamento financeiro. Na área de planejamento financeiro, que é tocado pelo Rodrigo Guimarães, que é muito legal que a promessa é, cara, ao longo de um ano a gente vai te dar uma mentoria que no final tu vai ser capaz de se livrar de ciladas financeiras. Se você não Interessante. conseguir acumular dinheiro, você vai conseguir ao final de um ano, pelo menos entender o que é um negócio sem futuro, de o que é uma boa oportunidade. Porque a maioria se mete em ciladas financeiras. Eu vejo isso na prática. Não, tu imagina um cara recém-formado, quando ele vai abrir a conta no banco, qual a primeira coisa que o gerente quer empurrar nele? Um cartãozão de crédito, né? É. Só que aquele cartãozão de crédito tem um limite tem um volume de despesa ali que precisa ser atribuída para ele ter os benefícios. Aí o cara ganha 10.000 e tem que gastar 9 no cartão de crédito, essa conta vai descasar, meu amigo, em algum momento. Voltando aqui ainda ao doutor Fabiano, viu, ele sempre fala, né, o médico acaba de se formar, aí vai dar plantão. Aí ele pensa assim, a moeda dele vira É plantão. plantão, não é real, Quantos é plantões? plantão. Ó, é Aí é o 4 plantão plantões pro para pagar a parcela da é. Commander. Aí é o plantão pro carro, só que ele compra um carro, como ele diz, ele compra um carro de 500.000 para ir do plantão para casa. Aí Que- ele vai, trabalhar quantos anos para pagar, né, esse carro, né. Então, assim, Quantas horas falta de vida isso, ele trocou para esse carro, né? né, esse planejamento, né, O essa doutor Fabiano é orientação. daqui? É, Queremos ele aqui, hein? olha Tá, aí tá para o doutor Fabiano. convidadíssimo aqui para estar aqui, porque é o tipo de mentalidade que precisa realmente ser desenvolvida. Tem Ser que ter. difundido, aí tem que Tem que ser, porque senão vira um círculo vira um vicioso. ciclo, vira um ciclo vicioso. O médico fica ali só dependendo de plantão, e ele não vai conseguir crescer, porque ele está precisando trabalhar para pagar ali essas despesas, esses bens iniciais que ele acaba acumulando, né? E que Como cartão de crédito, carro, as 2 viagens internacional é por ano. a viagem, é E como ele diz. tudo isso vira um problema no É, futuro pro cara, né. E você percebe nitidamente os que têm uma mentalidade um pouco melhor do ponto de vista financeiro, têm uma vantagem absurda. sim, Absurda, absurda, absurda.
Você pega, por exemplo, o caso do Robson, né, que a gente pode compartilhar, porque ele teve aqui contando essa história. O Robson teve um problema de saúde que obrigou ele a sair de uma especialidade que remunera super bem, que é a de cirurgião, para voltar a ser residente. Se esse cara não fosse minimamente instruído, do ponto de vista de educação financeira, para conseguir fazer essa transferência de cadeira Uhum. aí, o impacto na vida dele teria sido absurdo, Sim. né. Só que aí ele tinha tanto o hábito de poupar, né, que acumulou uma reserva, como tinha também um seguro de vida. Aí fez Então, toda a a diferença mesmo. importância do planejamento, né. Uhum. Mas você percebe que ele não é o estereotipo do médico envaidecido, ele é um cara que tem a cabeça super evoluída, sob todos os aspectos, Sim, né. Mas esse sim foi uma coisa que me chamou muita atenção. Quantos não teria, entrado em colapso, do ponto de vista financeiro, passando pelo que ele passou, verdade. né. Então acho que a mensagem que eu queria deixar, no final é que se busquem bons profissionais, né, busquem estar perto de pessoas que você possa confiar, né, que as relações, pessoais sejam mais importantes do que as relações pessoais, né. Então, queria deixar aí a palavra para você. Quero agradecer, né, Hamilton, mais uma vez, né, pelo nosso bate-papo aqui super interessante, né, é muito rico e principalmente de vivências, né, tanto da sua área como da minha, né, e como os assuntos se complementam, né. Eu sempre falo, alguns perguntam: "Josi, é importante ter um seguro?", né, assim, dependendo ali de como você vai fazer, é muito importante. Por isso, como você disse, é importante um profissional, né, que não esteja só interessado em vender um seguro, né, mas que possa realmente proteger ali o cliente, né, o médico, no Os caso, interesses, né, os né. interesses do médico, né. Então, muito obrigada mais uma Show, vez. show. Bom demais.